Olá a todos, vocês irão assistir a mais uma Masterclass Saúde. Eu sou a professora Shirley, coordenadora de projetos voltados para a área de saúde, principalmente para a enfermagem. E hoje convidamos o professor Vinícius Soares Guilherme para apresentar o tema O paciente com coronavírus em uma parada cardiorrespiratória, como proceder. O professor é graduado em enfermagem pela Universidade Nova de Julho, docente de cursos de enfermagem e técnico de simulação do Centro de Simulação e Pesquisa da Rede de Hospitais São Camilo. Olá, professor Vinícius, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Shirley. Para o Centro Paulo Souza, é uma honra a sua participação e contar com um momento de aprendizado sobre as ações de enfermagem frente a uma situação de emergência que exige o uso de precauções padrão. Deixo este momento para a sua apresentação e passo o comando da tela. Obrigado, Shirley, muito prazer. O prazer é meu estar aqui falando um pouquinho sobre a área de atuação do profissional de enfermagem na parada cardiorrespiratória com Covid, e eu que sou lisonjeado pelo convite. Pessoal, eu vou colocar aqui a nossa apresentação. Tá aparecendo para vocês, Shirley? Tá sim. Tá. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre esse atendimento. Tudo que nós falamos é baseado nas diretrizes da American Heart Association. Ela é uma organização sem fins lucrativos, que ela trabalha com publicações relacionadas a diretrizes da parte da ressuscitação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares. Então, ela trabalha com a atualização de artigos científicos, protocolos, para que nós tenhamos um passo a passo do atendimento ao paciente com problemas cardiovasculares, levando em consideração que essa é uma das principais causas de morte e sequelas que nós temos no Brasil e no mundo. É necessário ter essa atualização para saber como que vamos atuar frente a essa emergência. Então, quando nós falamos de parada cardiorrespiratória, nós falamos de uma falência do coração, que funciona como uma bomba. Essa bomba transporta o sangue para todo o organismo, o sangue rico em oxigênio. Então, automaticamente, quando nós temos uma parada cardíaca, o pulmão também vai ser afetado, porque não consegue fazer a troca gasosa, e o cérebro acaba ficando desoxigenado, podendo levar esse paciente a ter sequelas. É necessário termos um atendimento imediato, por isso que é considerado uma emergência. Hoje nós vamos falar um pouquinho do atendimento do paciente na parada com o Covid-19, mas eu vou fazer um pouco de observação ao atendimento sem o Covid-19, para entendermos o que é e o que vai ser com esse Covid-19, tá? Como nós estamos falando de uma doença nova, nós não temos muitos trabalhos consistentes a respeito. Nós temos o quê? Nós temos uma evidência documentada pela Abramed, a AMIB e a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que nos dá algumas orientações. Então, alguns especialistas da área da emergência que trabalham na parte de ACLS, BLS e os cursos que nós trabalhamos pela American Heart, desenvolveram esse documento que nos dá que nos guia um pouco sobre esse paciente com Covid. O que a literatura nos fala que o paciente com Covid tem e o que nós temos que estar atentos. Nós vamos falar um pouco sobre a cadeia de sobrevivência. Ela vai ser tanto para o paciente com Covid e sem Covid. Primeiro, ela da cadeia de sobrevivência é a vigilância e a prevenção. Por que vigilância e prevenção? O paciente no ambiente intra-hospitalar, ele dificilmente vai ter uma parada cardiorrespiratória do nada, abre aspas. Ele vai te dar alguns sinais e sintomas que ele vai estar deteriorando. Então, se eu consigo mapear esse paciente e analisar essas alterações que ele pode ter, como alteração de frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, eu posso ver esse paciente alterando e acionar o serviço de emergência, onde tem uma prevenção. Caso eu não consiga ter essa vigilância, essa prevenção, o segundo elo é o reconhecimento precoce da parada cardiorrespiratória e o acionamento do serviço médico de emergência. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a diferença do intra-hospitalar e do APH. Após acionar o serviço de emergência, eu começo as compressões cardíacas. Por quê? Porque o paciente, o coração dele parou de funcionar. O coração funciona como uma bomba, fazendo sua sístole e sua diástole, que é o famoso tum-tá, tum-tá. Quando ele para de funcionar, de uma forma manual, eu tenho que fazer esse coração voltar a bombear.
Aí que entra as compressões. Só que essas compressões têm que ser realizadas com uma alta qualidade, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Quando possível, eu vou ter uma rápida desfibrilação, que é o tratamento diferencial, e depois o suporte avançado, que são os cuidados pós-parada. Mas isso a gente não vai abordar hoje, porque já entra no suporte avançado. Bom, como nós falamos, nós vamos ter os 5 sinais vitais. Qualquer alteração do sinal vital, eu vou ter que acionar, já estar monitorando. No ambiente intra-hospitalar, nós temos um código chamado código amarelo, que é quando o paciente apresenta 1 ou 2 sinais vitais. Alteração de nível de consciência, diurésia, enchimento capilar, e a impressão subjetiva. A impressão subjetiva é a impressão que eu tenho do paciente dia a dia. Então, conforme eu estou com aquele paciente todos os dias, eu conheço aquele paciente. Eu vou saber quando esse paciente ele tem uma piora ou não, através da minha impressão subjetiva. A gente fala sinais vitais porque está relacionado aos 3 principais órgãos vitais, né? Que é o coração, o pulmão e o cérebro. Qualquer alteração nesses parâmetros pode estar relacionado a algum órgão nobre. E aí, por isso que é importante eu ter essa vigilância, essa prevenção. É claro que no ambiente de socorro, de emergência, né, um pronto-socorro, eu não consigo ter essa prevenção. Eu já vou ter o tratamento, né, com o paciente que já chega nesse estado. Mas, quando possível, eu vou tentar ao máximo prevenir. Para abordar o paciente, então, eu vou chamá-lo, eu vou checar a sua responsividade, eu vou verificar se esse paciente tem um pulso carotídeo, expansão do tórax, e eu vou acionar o serviço de emergência. E de quem que é esse serviço de emergência? No ambiente intra-hospitalar, nós temos os times de resposta rápida, que são conhecidos como TRR. Fora do hospital, nós temos o serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU 192. Com o paciente com Covid aqui, nós vamos fazer o mesmo passo a passo. Nós vamos checar se ele responde e verificar o pulso carotídeo. A diferença é que o paciente com Covid, na instituição, ele vai estar com uma máscara para evitar que tenha uma aerolização. O vírus, ele é transmitido através de gotículas. Então, se eu não tiver contato com aquela gotícula, eu não tenho contato com o vírus. E para o vírus entrar no meu organismo, ele tem que ter uma porta de entrada. O vírus não vai invadir o meu organismo, ele precisa de uma porta. E quais são as principais portas? É o trato respiratório, onde nós temos a parte da mucosa, a parte do nariz e a parte dos órgãos genitais. A parte da via aérea, ela vai estar protegida, porque nós vamos estar paramentados. E a parte genital, ela vai estar protegida pela calça, pelo avental descartável. Então, a principal fonte de contaminação que nós estamos tendo hoje com os pacientes com Covid em parada cardiorrespiratória é através da via ocular. Por quê? Aqui eu deixo para vocês o passo a passo da paramentação e da desparamentação. Para ficar bem fácil de lembrar, nós temos esse mnemônico, que é o amogol para paramentar e o lagol para desparamentar. Então, o paciente, antes de fazer o atendimento, eu tenho que estar com essas precauções. Por quê? Porque na parada cardiorrespiratória, eu tenho uma aerolização, eu tenho um nível alto de aerolização. Conforme é realizada as compressões cardiopulmonares, eu tenho eliminação de fluidos corporais, principalmente do paciente e as minhas também. Com isso, aumenta o índice de contaminação. Por isso que é imprescindível, antes de começar o atendimento à parada cardiorrespiratória, estar paramentado. Se eu já tenho um paciente com Covid na instituição, eu já vou estar paramentado. Porém, se eu não estou com a paramentação e o paciente com Covid positivo entrou numa parada cardiorrespiratória, é necessário fazer a paramentação. Por mais que eu vou perder um tempo, eu tenho que lembrar que a segurança do socorrista é a primeira coisa que eu vou ter. A minha segurança em primeiro lugar. Eu não posso atender esse paciente sem isso. E é importante também só ressaltar que eu tenho uma sequência para paramentar e desparamentar. Não é de qualquer jeito. É bom que nós entendemos isso. Na China, muitos profissionais estavam se contaminando porque desparamentavam de qualquer jeito. Eu tenho uma sequência para colocar o avental, colocar a máscara, colocar o óculos, o gorro e a luva. E depois, para desparamentar, a mesma coisa. Sendo que algumas coisas vão ser dentro do quarto do paciente, algumas fora do quarto do paciente. Realizando a paramentação, nós vamos realizar o CABD, que é a compressão, a abertura de via aérea e a boa ventilação. Com o COVID, eu não vou fazer o A e o B. Por quê? Porque eu vou ter aerolização, eu vou ter exposição, e eu quero evitar essa exposição. Então, o que mudou na parada cardiorrespiratória sem COVID com COVID? Sem COVID não tem problema. Abrimos a via aérea e fazer ventilação. Com COVID tem. Com COVID eu vou evitar fazer essa ventilação
com a bolsa válvula-máscara, que nós conhecemos como AMBU. Então, eu vou priorizar uma compressão. Mas essa compressão, ela tem que ser na posição correta, na força correta e no ritmo correto. Não é de qualquer jeito. A posição técnica é que são 2 dedos acima do nosso processo tifoide. A posição, para a gente lembrar, mais simples, é na linha mamilar de acordo com a anatomia óssea, bem no centro do osso externo. Após encontrar a posição, eu vou posicionar essa região que eu chamo de região hipotenar, ou calcanhar da mão, com os braços esticados sobre o paciente. Importante ressaltar que nesse momento o paciente ele tem que estar com uma tábua rígida. Não posso fazer a compressão em algo que seja mole, como um colchão. Após estar sobre o paciente posicionado, eu vou fazer uma força de 5 centímetros de profundidade. Hoje nós não temos nenhum aparelho, né, no suporte básico de vida que dê para monitorizar essas compressões. No avançado nós temos uma capnografia, mas no básico nós não temos. Por isso que é importante eu ir através da anatomia do paciente. É um paciente que eu estou vendo, que ele é longilíneo, um paciente mais forte, eu vou ter que colocar uma carga maior. Poxa, um paciente brevilíneo, um paciente que tem 1,30 m, 40 kg, eu tenho que colocar uma carga menor. A partir do momento que eu me posicionei aqui na imagem sobre o paciente, encontrei a posição, coloquei a carga, vou fazendo um ritmo de 100 a 120. Não é nem menos, nem mais. Eu tenho que tentar regular entre 100 e 120 compressões por minuto, minimizando as interrupções e permitindo o retorno total do tórax. Nessa situação, pessoal, o paciente com Covid, eu vou estar paramentado. Então, eu vou estar com óculos, eu vou estar com máscara, eu vou estar com avental. Então, não tem problema eu realizar a compressão nesse paciente. Agora, se eu estou sem a paramentação, eu tenho risco de ter uma exposição e me contaminar também com coronavírus. Então, nós fazemos barreiras para evitar. Por isso que é importante salientar a necessidade de estar paramentado. Quem está na compressão, está na compressão. Não adianta a pessoa estar na compressão e querer fazer outras coisas. Quando nós vamos para a via aérea, nós mudamos um pouquinho. O que vai ser priorizado aqui agora? Vai ser priorizado uma via aérea avançada. O que é uma via aérea avançada? Nós temos a laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos, certo? Se eu faço uma ventilação da parte da via aérea, né, da boca, até o pulmão, eu perco o ar nessas passagens. Se eu faço uma ventilação diretamente conectado próximo à raiz brônquica do pulmão, eu tenho uma oferta de oxigênio maior. Isso nós chamamos de uma via aérea avançada. E como que pode ser feita essa via aérea avançada? Pode ser feita através de uma intubação orotraqueal, através de uma máscara laríngea, através de procedimentos cirúrgicos, com uma cricotiroidostomia e uma traqueostomia. Se eu tenho uma vigilância e prevenção, eu já sei que o paciente ele pode necessitar de uma via aérea avançada. É mais fácil eu ter uma equipe organizada quando eu sei o que vai acontecer, do que todo mundo de surpresa fazendo tudo correndo. Onde que entra a enfermagem na intubação? O enfermeiro não pode intubar. O técnico de enfermagem ele não pode intubar, mas ele pode preparar o material. Então, nós podemos pegar esse material chamado laringoscópio, colocar as pilhas. Nós podemos testar a lâmina para ver se está funcionando. Podemos testar o cuff do tubo endotraqueal. Nós podemos já colocar o fio guia nesse paciente. Enfermagem está um passo à frente. Então, se nós estamos vendo que o paciente ele está tendo uma piora, nós não precisamos escutar alguém pedindo, prepara um acesso venoso. Nós já podemos puncionar um acesso venoso calibroso nesse paciente, preferência 2. Enfermagem está um passo à frente. Se eu estou vendo que tem uma parada cardiorrespiratória, eu tenho uma pessoa na compressão, outra pessoa revezando com essa pessoa na compressão, a terceira pessoa monitoriza esse paciente. Eu sou a quarta pessoa, eu posso preparar a medicação e posso preparar o material para intubação. A boa ventilação, então, mudou. A boa ventilação com o paciente sem Covid seria com a bolsa válvula-máscara. Com o paciente com Covid, após a intubação, ele vai ser conectado a um ventilador mecânico, conectado a um filtro chamado filtro EPA. Esse filtro, como vocês estão vendo na imagem, ele é diferente do filtro de umidificação. O de umidificação vai ser relacionado a temperaturas de frio e calor. O filtro EPA é uma barreira que nós temos para bactérias, vírus e fungos.
como nós estamos falando do coronavírus, é uma barreira para o fungo não ficar disseminando nesse ventilador mecânico. É como se fosse um filtro que nós colocamos no ventilador mecânico. Após realizar essa monitorização, essa intubação, eu posso reconhecer o ritmo. Isso daqui, pessoal, no COVID não tem uma ordem sistemática. A primeira pessoa reconhece a parada, ela pede ajuda. Ela solicitou ajuda, ela começa as compressões. A segunda pessoa que chegar com o carrinho de emergência, todos paramentados, ela vai auxiliar na compressão desse paciente e realizar a monitorização cardíaca desse paciente. Fazendo uma análise de ritmo, nós temos 4 ritmos de parada. 2 ritmos podem ter uma desfibrilação. No ACLS, sem COVID, isso pode esperar um pouco, um ciclo de 2 minutos. No paciente com COVID, não. Eu vou ter que fazer isso o mais rápido possível. Então, aqui nós temos os 4 ritmos. Os 2 primeiros podem ter uma desfibrilação e os 2 últimos não podem ter uma desfibrilação. A diferença com o paciente de COVID para o sem COVID é que eu vou tentar fazer um diagnóstico diferenciado o mais rápido possível. A Netflix não teve essa ideia, mas eu tive de fazer uma série, que são as 10 causas de morte. Essas 10 causas de morte é o que nós chamamos de 5H e 5T. O paciente, quando ele tem uma parada cardiorrespiratória, conforme nós temos a compressão, a ventilação, isso é para manter o coração funcionando e diminuir a chance desse paciente ter sequelas. Mas o que vai fazer o paciente ter uma resposta, voltar com seu ritmo sinusal automático, é quando eu trato a causa que levou ele à parada. Por isso que nós temos 5 causas de parada com H e 5 causas com T. Falando brevemente, nós temos a hipovolemia, que é quando nós temos uma quantidade baixa de volume no organismo. A hipóxia, que é a falta de oxigênio, por isso que nós fazemos a intubação endotraqueal, para ter uma oferta de oxigênio maior. A hipocalemia, isso está relacionado a distúrbios eletrolíticos, e a acidose metabólica está relacionada à gasometria arterial. E os T nós temos a trombose coronariana, que é conhecida como infarto agudo do miocárdio. Nós temos a trombose pulmonar, que é a TEP, um tamponamento cardíaco, algo como toxinas e uma tensão no tórax. Isso daqui, pessoal, bem rápido, só para a gente entender. Com o COVID não mudou. Mas como eu estou falando de um vírus que ele atinge principalmente as vias respiratórias, a probabilidade do paciente ter uma parada por hipóxia é grande. Então, provavelmente, o tratamento será em cima da hipóxia. Se esse paciente ele tiver outra causa aqui de parada, nós vamos investigando. Vamos pela causa mais provável até a menos provável. E relacionado à COVID-19, agora tendo uma conclusão. Bom, pessoal, quando nós falamos de RCP, é um procedimento máximo da emergência. E o paciente com COVID-19 vai demandar algo especial. Por quê? Porque eu tenho muita exposição de aerosóis. Por isso que é necessário eu sempre estar paramentado, evitar ao máximo a ventilação com bolsa, válvula, máscara e buscar o tratamento diferencial o mais rápido possível, que seria a intubação endotraqueal e a desfibrilação precoce de ritmos chocáveis. Primeiro, eu tenho que ter uma decisão de reanimação individual. Eu tenho um paciente que tem uma quantidade de fatores de risco, uma quantidade de comorbidades. Esse paciente pode voltar de uma parada cardiorrespiratória, mas ter uma vida no ventilador mecânico com 1 milhão de procedimentos invasivos. É o que nós chamamos muitas vezes de cuidados paliativos. Então, essa decisão de reanimação é individual. Eu tenho que entender com a equipe aquele paciente que não vai ter uma reanimação devido a um protocolo da instituição. Eu vou tentar identificar os sinais de deterioração o mais precoce possível. Significa o quê? Identificar aquilo que pode levar esse paciente a ter uma parada e intervir antes. Eu tenho que ter uma paramentação adequada. O reconhecimento da PCR continua sendo com a checagem do pulso carotídeo, a expansão do tórax e a ausência do nível de consciência. A equipe para o atendimento é mínima, porque quanto menos pessoas eu tenho, menos exposição pelo vírus eu vou ter. Mas o mínimo do mínimo é no mínimo 3, sendo que 2 pessoas vão revezar na compressão e uma terceira vai vir com a terapia medicamentosa e com a terapia elétrica, que é o desfibrilador. O paciente ele vai estar com máscara, porque ele vai ter uma aerolização e a rápida desfibrilação dos ritmos chocáveis. Eu vou priorizar sempre as compressões de alta qualidade
sendo de 100 a 120 compressões por minuto, sendo 2 dedos acima do processo tifoide, bem no centro do tórax, sendo de profundidade de 5 centímetros. Evitar a bolsa válvula máscara. Eu vou tentar realizar a via aérea com o mais experiente possível, o mais breve possível. Eu vou realizar a ressuscitação cardiopulmonar, que é RCP, quando eu entubar esse paciente, conectado ao ventilador mecânico e o filtro EPA. Vou buscar tratar as causas dessa parada, que são 5Hs e 5Ts. Após essa parada, esses materiais, eles têm que ter um cuidado diferenciado, então vai passar por todo o processo de CME. Eu tenho que ter uma desparamentação adequada, por causa da exposição de aerosóis, onde nós vamos aplicar o Lagon, e o debrief após o procedimento. O que nós podemos melhorar? Sabe, eu tenho 27 anos, eu às vezes caio quando eu vou andar, eu tropeço. Isso não significa que eu parei de aprender a andar, mas significa que na vida nós estamos sujeitos a esses erros. Mas é importante entender por que eu caí. É problema do calçado? É problema da rua? Qual que é o problema da queda? Para evitar que tenha futuramente. Porque alguns erros, como a queda, eles podem ser corrigidos. Mas alguns erros na urgência e emergência, infelizmente, eles são irreversíveis. Aqui nós temos algumas referências que foram utilizadas sobre a aula. Aqui embaixo eu deixei um link para ser mais fácil para verificarmos sobre as atualizações da AMIB, a Abramed e a SBC sobre o atendimento à parada cardiorrespiratória com Covid-19. E eu sou parte de uma equipe, pessoal. Eu não venço sozinho. Quando eu venço, de certa forma, quem vence foi uma equipe. Essa é uma fase do Ayrton Senna. Então, hoje nós não temos mais uma meritocracia, nós temos um trabalho de uma equipe multidisciplinar. O ventilador mecânico, quem pode preparar é a fisioterapeuta. A parte de preparação de drogas pode ser feita pelo técnico mais experiente, como pode ser pelo enfermeiro. Então, é todo um trabalho conjunto em busca de uma coisa, que é a reabilitação daquele paciente, né? Eu sempre gosto de falar que nós escolhemos estar no hospital. O paciente não, nós escolhemos estar ali. Então, o mínimo que nós temos que fazer é tratar esse paciente com o máximo de empatia possível, buscando sempre a sua reabilitação. E quando não possível a sua reabilitação, a dignidade. Nós vamos ter a humanização. Nós vamos tratar como se fosse a gente ali. Eu agradeço pela oportunidade e agradeço pela oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho sobre parada cardiorrespiratória. Aqui eu tenho o meu e-mail, se alguém quiser aula eu posso enviar. E é isso, pessoal. Foi motivador a aula, né? Surgem várias perguntas e tem um gostinho de sempre querer mais, né? Agora está como um bom profissional de enfermagem, a gente agora quer ir para a prática, né? Normas universais de atendimento de emergências, considerando a importância de desenvolver habilidades técnicas para o atendimento prioritário, ter atenção com relação aos procedimentos em cada etapa de tomada de decisão, né? Ouvindo as suas aulas, né, a gente começa a perceber a importância que é o profissional de enfermagem estar qualificado para um atendimento de parada cardiorrespiratória, principalmente quando se exige o uso de precauções padrão. E aí surgem algumas perguntas, né? O gostinho de querer aprender um pouquinho mais, né? Para o senhor, qual é o perfil, como você acredita que deve ser o perfil do técnico de enfermagem no momento de uma parada cardiorrespiratória com coronavírus, um paciente diagnosticado com coronavírus? O que é esperado desse técnico no momento inicial da parada cardiorrespiratória? Bom, Shirley, eu agradeço pelos elogios. Queria falar mais, mas eu não quero extrapolar o tempo. É esperado que esse profissional ele tenha uma iniciativa, né? Ele vai ter que ter uma iniciativa relacionada ao que fazer. Algumas coisas o técnico ele vai ter que esperar uma direção, como a terapia medicamentosa, principalmente. Ele não tem autonomia de pegar uma indicação e fazer. Mas observando que o paciente está no sinal de parada cardiorrespiratória, ele já pode deixar o material separado, ele pode fazer o reconhecimento básico, que é reconhecer que o paciente está com uma parada e realizar uma compressão. Ele pode sim fazer essas coisas sem esperar que uma pessoa fale para ele, né? Eu gosto de falar que a enfermagem está um passo à frente. E a paramentação, se ele já está no atendimento com um paciente de Covid, ele já vai estar paramentado.
Então a gente fala que ele tem que se paramentar antes, mas teoricamente ele não vai fazer que nem um bombeiro, né? Colocar rápido. Não é tempo, é qualidade. Eu tenho que ter um tempo rápido, mas eu tenho que entender que a minha segurança está em primeiro lugar. O que eu esperaria do técnico nessa situação do atendimento à parada com Covid é isso. Que ele tenha iniciativa, que ele esteja preparado, que ele saiba o que fazer, que ele não seja apenas um reprodutor, que ele seja um ser pensante da atuação. Que observação você gostaria, né, pensando no que você disse agora, destacar sobre a parametração, né, para cardiorrespiratória? Que tipo de alerta você gostaria de frisar para o profissional de enfermagem nesse momento, né? Uma vez que a gente está falando de um paciente e aí eu estendo, né, não só com relação ao diagnóstico do coronavírus, mas com doenças infecto-contagiosas, né? Uma situação dessa que exige emergência, que exige atendimento de uma tomada de decisão rápida, né? Que tipo de precaução ele precisa ter? Que alerta você gostaria de fazer para esse profissional nesse momento? Ele vai ter que seguir as precauções recomendadas pela Anvisa, né, e pela sua equipe da sua instituição, constituída pelo CCH, onde principalmente ele vai ter que ter a máscara, uma N95 ou PFF2, ele vai ter que ter um óculos de proteção, a máscara, o gorro e o avental. Só que eu vejo muitos técnicos. Esse dia eu fui com a minha esposa no OBS, ela foi tomar a vacina da gripe, e a técnica de enfermagem, ela estava mexendo na máscara, aí mexendo no gorro, aí eu falei, meu, será que ela vai querer fazer a medicação sem higienizar as mãos antes? Então, o profissional de enfermagem é um profissional higiênico. Então, eu tenho colegas que eles não vão ao banheiro durante 6 horas para não se paramentar e paramentar. Então, eu tenho que ter entendimento que muitas doenças são causadas pela infecção cruzada. O técnico de enfermagem ele tem que ser um técnico higiênico. Ele tem que ter essas noções básicas. Parada cardiorrespiratória é um procedimento que vai gerar sudorese, e eu uso óculos. Quando você transpira muito, o seu óculos ele fica caindo, né? Não sei se você usa óculos, Chile, já teve essa experiência. Então, o técnico que ele vai colocar, eu já vi situações que não amarra direito, né, o óculos de proteção. Aí o óculos fica aqui, ó. Conforme ele está fazendo compressão, ó, o vírus entrando por aqui. Então, não é de qualquer jeito. Eu não posso colocar o óculos aqui, a máscara aqui, o gorro pela metade do cabelo. O gorro tem que cobrir toda a cabeça, tem que cobrir o ouvido, o óculos tem que ficar bem fixado, a máscara bem vedada. Ele sabe a recomendação. Só que às vezes é aquilo, né? Eu vou comer, eu abaixo a máscara, eu tiro. Eu não posso querer dar um jeitinho, abre aspas. Eu tenho que fazer o certo. O certo é higienizar a mão durante os 5 momentos de acordo com a Anvisa. Antes do contato, após a exposição de fluidos, após o contato. Ele tem que fazer o passo a passo. Não é só passar o álcool. Ele tem que fazer o passo a passo. Então, o que eu poderia falar para o técnico hoje é não tente ser speed, né? Rápido. Seja prático, mas faça o certo. Porque é melhor você fazer o certo do que você fazer o errado e até piorar a situação do paciente. Além dessas observações, e são observações bem pontuais, né, para o nosso dia a dia, né? Você gostaria de destacar algo sobre a tomada de decisão durante a parada cardiorrespiratória de um modo geral? De um modo geral, eu tenho que estar preparado, né? Quando eu digo preparado, é reconhecer os sinais. O que o socorrista ele tem que ter noção? Primeira coisa, a sua segurança. Então, eu vou ter o APH, que é o atendimento fora do hospital, e intra-hospitalar. Dentro do hospital, ele tem que saber a sua rotina, ele tem que saber o número do seu time de resposta rápido, ele tem que saber como funciona o carrinho de emergência, ele tem que saber o que é uma adrenalina. Uma vez a gente deu um treinamento e o profissional, ele travou na hora da adrenalina, ele falou, não tem adrenalina. Como um carrinho de emergência não tem? Ele falou, só tem epinefrina. Então, parece simples, mas eu tenho que conhecer uma ampola de adrenalina, eu tenho que saber como aspira. E no APH eu não tenho esse apoio. O que eu tenho que fazer é uma compressão. Então, a compressão ela tem que ser de qualidade. O que eu orientaria é para o profissional não querer ser um profissional também multitarefas. Querer fazer compressão, medicação. Não.
Eu estou na compressão, eu vou focar na compressão, eu vou dar o meu melhor na compressão. Eu vou fazer ela com os braços esticados, eu vou fazer com uma força eficaz. Minha responsabilidade é o tempo. Então eu vou olhar o tempo com responsabilidade. O técnico ele tem que ter um passo à frente. E hoje os profissionais, nós temos uma gama de empregos muito grande para esses profissionais. E o que vai fazer diferença é o raciocínio. Eu falo para os alunos, a gente não quer profissional que reproduza. É só você programar o computador, ele reproduz. A gente quer uma pessoa que pense. Tem uma medicação para administrar, mas é um antihipertensivo. A PA dele já está baixa. Será que ele tem que pensar? Por isso que a gente tem essas aulas para estudar. Então, o que eu poderia falar para o técnico é isso: use o seu raciocínio. Não deixe apenas ali para reproduzir o que você aprendeu, né? Seja um ser pensante. Mais uma vez, muito obrigada, professor Vinícius. Gostaria de deixar algumas considerações, uma mensagem de reflexão para nossos alunos e professores. Eu acho que eu falei demais, mas eu vou deixar uma última, né? Nós temos duas pessoas. A pessoa que olha de dentro do hospital e fala, meu Deus, que saco, mais um dia. E a pessoa que está dentro do hospital também internada e fala, meu Deus, que bom que mais um dia, né? A vida sempre vai ter alguém pior que a gente, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Nós temos que aprender a viver com o melhor que nós temos hoje, né? Porque o meu melhor não vai ser o melhor da Sheila nem de outra pessoa. Nós temos que aprender a ser gratos, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui 10 minutos, né? Então é isso. Muito obrigada, professor. Um grande abraço. E é isso, pessoal. As recomendações da palestra do professor Vinícius ressaltam que na parada cardiorrespiratória é fundamental a instalação de proteções da equipe, principalmente a paramentação adequada. A parada cardiorrespiratória é um dos procedimentos que mais gera aerossol. Para que a equipe esteja segura, todo paciente suspeito com coronavírus deve ser sinalizado na internação e no intra-hospitalar. Outro ponto importante que o professor Vinícius destacou é que os kits de paramentação fiquem acessíveis no carro de parada. Fiquem atentos aos procedimentos de uma parada cardiorrespiratória e sigam criteriosamente as recomendações e diretrizes de condutas. Este procedimento exige do profissional de enfermagem total atenção e uma atenção redobrada quando se trata de uso de precauções padrão. Muito obrigada e até breve. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau.